Vamos falar um pouquinho da sua história, né? A gente conhecer um pouquinho mais por trás do presidente do CRC, por trás do empreendedor contábil, né? A gente conhecer um pouquinho do Jonas, né? Onde é que surgiu esse interesse, quando começou essa aproximação com a contabilidade? Então, Felipe, na verdade eu sou do interior de Estância, né? Então estou aqui em Aracaju desde 2000, dos anos 2000. Inclusive já sou cidadão aracajuano. Agora, dia 17 de novembro de 2025, eu recebi esse título honroso lá da Prefeitura de Aracaju. Sou de uma família de 7 irmãos, de família bem humilde. Meu pai era sapateiro, minha mãe costureira. Somos uma família grande de 7 irmãos. Então, a contabilidade na minha vida, ela surgiu por uma necessidade, não foi uma paixão. Na época eu fiz o curso técnico em contabilidade na cidade de Estância, e foi daí que comecei os primeiros passos, né? Estagiei na fábrica de biscoito, né, estanciano, onde foi meu primeiro estágio, meu primeiro contato, né, quando eu comecei lá na contabilidade. E de lá para cá eu tenho abraçado com muito carinho, muito amor. O que eu sou hoje foi através da contabilidade. Então concluí no ano de 98, o curso técnico, e já enxergava aqui em Estância, já tinha, o meu momento com ela já estava quase se encerrando. Então foi quando eu trabalhei numa empresa chamada Contag, Contabilidade, senhor Valdemir, que era o escritório de referência na região sul do estado, era o maior escritório, tá? E foi onde eu dei os meus primeiros passos. E na época eu comecei no escritório dele, comecei ali como estagiário, e depois fui degrau a degrau, porque eu já tinha o curso técnico de contabilidade, já tinha o curso de informática na época, que já era um diferencial naquele momento, então já saí um pouco na frente. E aí eu fui degrau por degrau, né, chegando de estagiário, aí fui auxiliar, cheguei a coordenador e cheguei a ser até gerente num espaço curto de 1 ano. Eu consegui essa trajetória no escritório dele. E isso eu já imaginava fazer a graduação de contabilidade. Por eu ter feito o curso técnico, não tinha uma preparação que na época tinha o científico, né, que as pessoas estudavam especificamente para os vestibulares na época. Como eu tinha um curso técnico profissionalizante, então não me preparava para eu ir para uma concorrência de um vestibular na época, concorrendo com outros colegas. E aí ele tinha um escritório aqui em Aracaju, pequeno, e ele queria expandir o escritório. E perguntou na equipe quem tinha vontade, eu tinha interesse de vir para Aracaju. Eu fui o primeiro a levantar a mão. Eu disse, eu vou. Ele disse, mas você vai morar onde? Eu disse, rapaz, eu não tenho lugar para morar, mas eu posso morar na empresa. Aí ele, você vai morar na empresa? Eu disse, moro. Você já viu como é lá? Ele tinha um escritório, já tinha vindo aqui. Eu disse, já. Então eu disse, eu vou. Vai mesmo, eu vou. Aí foi quando eu fiz o vestibular, né, na UNIT, já ali no início dos anos 2000, por curso de Ciências Contábeis, e vim para Aracaju. 2 de janeiro de 2001, desembarco em Aracaju para morar. 25 anos atrás. Exatamente. Somente com a mochila de roupa da semana, um colchonete, tá? E uma televisão daquela que era rádio, TV, aquela menorzinha. Né? Pai tinha uma, Isso. Então, quando eu tinha tempo, era a minha diversão. Então, dividia, naquela época, eu vim para cá e tinha mais 2 colegas, e nós dividíamos as refeições, dividia quentinha com os colegas. Às vezes de manhã eu tinha que acordar cedo porque não tinha quarto, o colchonete ficava num arquivo, eu dormia do lado da mesa do patrão, né? Do patrão, era um colchonete mesmo, com um travesseiro e uma coberta. Essa foi minha moradia por 1 ano e pouco, desse jeito aqui em Aracaju. Tá? Às vezes a roupa do corpo já ia diretamente para a UNIT, pegava ali o ônibus Augusto Franco Biramar, porque o escritório era na rua Santa Luzia, então a gente tinha essa dinâmica, não dava tempo de tomar um banho, porque era no escritório, né? Não tinha conforto, ir trocar de roupa, então eu mesmo, minha mãe era costureira, então nós fizemos minha farda, eu tenho uma farda para poder ir, e pegava o ônibus Augusto Franco Biramar e ia para a UNIT. E isso foi 1 ano e meio nessa trajetória, às vezes chorava, né, minha primeira experiência saindo de casa, mas meus pais foram assim, a minha gratidão eterna por eles, porque foram meus maiores incentivos de fazer com que não, continue aí, o caminho é esse, final de semana você volta, né, e na sexta-feira, um dia como hoje, eu já mandava minha mochila pela lotação, e à noite eu voltava para a estância no ônibus dos estudantes, né, no ônibus dos estudantes. Então era essa a minha trajetória, né, do dia a dia. Em alguns momentos, às vezes o dinheiro era pouco, né, o meu salário na empresa não pagava integralmente a faculdade, então eu tinha que me virar nos 30. De que forma? Eu juntava 2 meses de salário para poder pagar 1 mês.
Passei 2 anos assim, juntava 2 meses, e como a cada 6 meses teria que renovar a matrícula, né, na Unite, então eu chegava para o meu patrão e eu dizia, me adiante minhas férias, me adiante parte do 10 para poder eu renovar minha matrícula. E por 2 anos eu convivi dessa forma, até que as coisas foram melhorando, o escritório aqui eu estava à frente, muito criticado por ser jovem, né, porque às vezes as pessoas que iam fechar contrato com o escritório, ele me levava, porque ele me colocou como responsável, né, seu Valdemir, e as pessoas diziam, Valdemir, mas seu escritório é instância, você tem escritório em Aracaju? Ele disse, tenho. E como é que você fica onde? Lá? E ele, não, quem vai tomar conta da empresa vai ser esse rapaz aqui. E aí eu olhava assim pra mim, esse menino tinha 21 anos, 22 anos, esse menino que vai tomar conta? E ele dizia, é ele mesmo, Valdemir, ele confia em mim. Então eu sempre fui uma pessoa muito responsável, né, com o meu trabalho, com aquilo que era me entregue, né, para eu me responsabilizar. E assim a gente foi construindo essa relação, aí saímos de uma casinha pequena, uma casa maior, e ainda continuei morando na empresa, mas numa casa maior com um quarto. Aí já deu uma melhorada. Né, já tinha uma cozinha, né, já deu uma melhorada. E aí nesse momento também eu trouxe alguns irmãos meus para morar comigo. Então dividi esse espaço lá no escritório, a gente criou uma divisória para separar o que era a casa, o escritório, né? Então a gente teve essa preocupação de separar. E aí meus irmãos, quem eu fui podendo acolher aqui, a gente foi acolhendo. E aí as coisas foram caminhando. Então passei 10 anos morando na empresa até eu ir para minha primeira casa aqui em Aracaju. Então teve uma vida, né, às vezes que poucos sabem, né, que a gente vem do interior, né, num histórico, uma família humilde, mas que mostrou valores pra gente, que é importante a gente lutar, passar pelo processo, que hoje a gente tem a dificuldade das pessoas entenderem a importância de passar pelo processo, né? Às vezes já tá aqui, já quer um trampolim, já quer sair daqui para um outro local, tá? Mas não sabe a importância daquela trajetória na vida da gente. E eu digo isso com muito orgulho, tá? E ser hoje cidadão aracajuano para mim é uma honra, né? Não me nego muito das minhas raízes, sou estanciano, defendo a minha terra, defendo a minha cidade, tenho irmão e irmãs, né, que moram lá, e sempre que eu posso estou lá, amigos de infância, outros amigos que eu deixei, mas hoje Aracaju me abraçou, né, e sou muito feliz aqui nessa cidade, e aqui eu pretendo ficar, né, pelo menos até quando Deus achar que a minha missão aqui precisa ser cumprida, mas me identifiquei muito com Aracaju, hoje tenho grandes amigos, né, como vocês, considero amigos que a contabilidade nos aproximou, e com outras pessoas que a gente tem se aproximado. Então, esse é um pouquinho, né, do Jonas, que também já foi de tudo. Antes disso, eu trabalhei em padaria, né, já fui balconista, já carreguei lenha. Isso lá em Estância? Lá em Estância, ainda em Estância, né? Antes de entrar a contabilidade migrar para minha vida, já montei antena parabólica, né? Subia nos telhados com meu cunhado, né? Eu era auxiliar do meu cunhado para poder montar antenas parabólicas, e fui sempre uma pessoa que não tive problema nem vaidade com nada disso. Eu sempre calcei o sapato da humildade, né? Não é também porque meus pais eram humildes que eles não queriam que a gente prosperasse. Meu pai tinha uma sapataria, e quando a gente levava o sapato para poder engraxar, quando a gente pegava na escova para engraxar, meu pai dizia, deixa aqui, vai embora, quando você vier me pegar, você leva. Por quê? Porque ele não queria aquilo para os filhos, entendeu? Da mesma forma, minha mãe costureira, minhas irmãs não aderiram. Minha mãe era costureira profissional e meu pai era chamado mestre sapateiro. Mestre sapateiro. Né? Então, são profissões realmente que era muito reconhecida na época, era um dom, né? Minha mãe costurava horrores, minha mãe não tinha nem o privilégio de acompanhar a gente nos eventos da escola, porque ela não tinha tempo. São João, 7 de setembro, final de ano, né? Ela costurava bastante, então ela não tinha tempo de nos acompanhar. Engraçado que essas profissões hoje deixaram de existir. As pessoas estão loucas, desesperadas, buscando um bom sapateiro, bom costureiro, não tem mais. E não tem. E eles dois eram grandes profissionais, né? Eles não estão aqui mais hoje. Meu pai fez 13 anos de falecido, agora dia 23 de junho. Minha mãe faz 3 anos de falecido, agora dia 15 de agosto. Mas deixou esse legado, deixou uma família de pessoas honestas, né? De pessoas com caráter, pessoas com propósito. Tá? Deixou um legado para que a gente possa passar para os nossos filhos, netos, né? Essa referência que eles foram na vida da gente.